Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826/03. Vamos começar falando sobre a posse e o porte de arma de fogo. Bom, o Estatuto do Desarmamento, ele dividiu a posse e o porte de arma de fogo. A posse de arma de fogo é quando o cidadão tem a propriedade da arma, quando ele tem a nota fiscal. Ele vai na loja, ele compra a arma e o proprietário recebe então a nota fiscal que comprova a propriedade dessa arma. Nós temos o porte, que é a autorização para que o cidadão possa portar, possa conduzir, possa levar aquela arma onde quer que ele vá. Nós temos finalmente o registro, que é a identificação da arma. Interessante frisar o seguinte: nós temos a propriedade, que é provada pela nota fiscal da arma, nós temos o porte, que é uma carteirinha que a pessoa recebe quando ela faz o curso para poder tirar o porte, e nós temos o registro, que é uma espécie de documento que registra a numeração daquela arma. Assim como na propriedade dos bens imóveis, nós registramos os imóveis no cartório de registro imobiliário, nas armas de fogo também nós temos o registro. Pode passar. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vamos começar com a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que diz, no artigo 12, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal regulamentar no interior de sua residência ou independência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Primeira observação que eu queria fazer para vocês em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido é o seguinte: professor, como é que eu vou saber que eu tenho uma posse irregular de arma de fogo de uso permitido? O que caracteriza essa situação? É simples. Quando o cidadão tem na sua casa uma arma que ele não tem a posse regular dessa arma, professor, o que é a posse regular? Ele tem que ter a arma e tem que ter a nota fiscal dessa arma, comprovando que ele é o proprietário dessa arma. Professor, se ele não tem, ele tem que providenciar, comparecer à Polícia Federal e providenciar, regularizar a situação daquela arma. Às vezes é uma arma muito antiga, ele não tem a posse regular daquela arma. O que significa dizer que se a polícia invade a casa do cidadão, munida de um mandado judicial, e lá encontra uma arma e ele não tem a posse regular dessa arma, ele vai estar praticando o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que ele não tem a propriedade daquela arma, não tem a posse regular daquela arma. Outra questão interessante é que a pena aqui é de detenção de 1 a 3 anos. Ora, se era uma pena de detenção de 1 a 3 anos, nós percebemos logo que não se trata de um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2 anos. E a pena mínima, como não é superior a 2 anos, esse crime é um crime afiançável. E como se trata de um crime cuja pena é de detenção, a fiança vai ser concedida pelo delegado de polícia. Pode passar. E o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que está previsto no artigo 14, que diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob a guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa.
Nesse caso, nós temos um porte ilegal, que é diferente da posse. Por que, professor? Porque no porte, ele tem a propriedade da arma, mas ele transporta a arma de um lugar para o outro, sem que ele tenha autorização legal para fazer esse transporte. Ele não pode portar essa arma. Então, se ele pegar uma arma sem ter o porte, que é uma carteirinha que a autoridade lhe dá para que ele possa transportar essa arma, ele vai estar praticando o crime previsto no artigo 14, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Olha, primeira observação. Esse crime não é um crime de menor potencial ofensivo. E embora o parágrafo único diga que o crime previsto nesse artigo é inafiançável, nós já temos, vamos ver daqui a pouco, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou esse dispositivo inconstitucional. Bom, vamos então para os elementos do crime, tanto de posse quanto de porte legal de arma de fogo de uso permitido. Nós temos a objetividade jurídica, que é a impunidade pública, mesmo que ele não use a arma, ele está colocando em risco um número indeterminado de pessoas, portanto, a objetividade jurídica, o que a lei visa proteger, é a impunidade pública das pessoas. Quanto à classificação desse crime, é extremamente importante ressaltar que se trata de um crime de mera conduta. Atenção, ele não é nem material, nem formal. Ele é de mera conduta, porque a lei prevê que se ele praticamente só pegar a arma, que ele não tenha a propriedade ou que ele não tenha o porte, ele já vai estar praticando, o crime já vai estar consumado. Diferente, por exemplo, do material, que seria exigir do sujeito um resultado naturalístico, que não existe, e do formal, que a lei prevê um resultado naturalístico, mas esse resultado não precisa acontecer para que o crime esteja consumado. Aqui não, ele é de mera conduta, então nós não temos nenhum resultado naturalístico, basta que ele se apodere da arma para que o crime esteja consumado. É um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, a lei não exige nenhuma qualificação especial, de ação múltipla, porque existem vários tipos previstos no artigo, são várias condutas, e também trata-se de norma penal em branco, porque nós precisamos de uma norma que vai disciplinar o que é arma de uso permitido e o que é arma de uso restrito. Quanto ao objeto material, a arma pode ser arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Aqui nós estamos falando de arma de fogo de uso permitido. Nós não vamos ainda entrar na questão da arma de fogo de uso restrito. Quanto ao sujeito ativo, pode tratar-se de crime comum, né? Ele é um crime comum. O agente pode ser qualquer pessoa, a lei não exige nenhuma qualificação especial do sujeito ativo. Sujeito passivo é a coletividade. Vimos que a objetividade jurídica é a inconformidade pública, portanto, é a coletividade que se vê ameaçada por essas condutas. O elemento objetivo do tipo, esse elemento aqui, ele está contido nos vários verbos que nós temos no tipo penal. Nós temos possuir, que é ser proprietário. Nós temos manter sob sua guarda, que significa conservar a arma em seu poder. Já no artigo 14, nós temos portar, que é trazer a arma consigo. Deter, que é conservar a arma em seu poder. Adquirir, que é obter a arma por meio de uma compra. Nós temos fornecer, que é abastecer o comércio clandestino com esse tipo de arma. Receber, aceitar ou acolher a arma de fogo. Ter em depósito, conservar a arma. Transportar, conduzir. Ceder, ainda que gratuitamente, a transferência da arma
ainda que gratuita, vai caracterizar esse crime. Emprestar, confiar a alguém, remeter, expedir ou enviar arma de fogo, empregar, que é fazer uso da arma, e manter sob sua guarda, ocultar, conservar a arma em local guardada, né, para justamente o uso da arma. Quanto ao elemento espacial do tipo, nós temos novamente no artigo 12, para sua configuração, exige então que ocorra no interior da residência ou nas dependências desta. Para que eu tenha posse irregular de arma de fogo de uso permitido, há necessidade que o cidadão tenha arma no interior da sua residência ou nas dependências desta, sem o título de posse de propriedade desta arma. Se ele tiver o título, ele não vai praticar a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Atenção que nós estamos falando de arma de fogo de uso permitido. Bom, local de trabalho. Ele tem e também ele pode cometer esse crime no local de trabalho dele, desde que seja o titular, o responsável legal da empresa. A consumação. Veja que como esse crime é um crime de mera conduta, ambos, tanto a posse quanto o porte irregular de arma de fogo de uso permitido, o agente consuma o delito no momento que realiza uma das condutas previstas no tipo. E a tentativa, professor? A tentativa não é possível no artigo 12, sendo que em tese, a tentativa é possível no artigo 14, nas condutas de fornecer, receber, emprestar ou ceder. Agora, um detalhe interessante. Vejam que quando ele fornece, ele tenta fornecer a arma para uma outra pessoa, e ele é pego tentando fornecer a arma, o que acontece? Na hora em que ele tentou fornecer, houve uma tentativa do fornecimento da arma. Mas ele já havia consumado o crime em outra conduta. Por quê, professor? Simples. Porque para ele chegar a tentar fornecer para uma outra pessoa a arma, ele já tinha a posse, ele já tinha transportado a arma ilegalmente sem ter o porte da arma de fogo. Portanto, ainda que em tese eu tenha uma possibilidade de tentativa nas condutas de fornecer, receber, emprestar e ceder, esse crime já vai estar consumado em outras condutas do tipo penal. Bom, vamos falar agora justamente na tentativa de cessão da arma de fogo. Recapitulando, para que ele seja pego numa tentativa de cessão de arma de fogo, há necessidade que ele já tenha transportado aquela arma de um local ao outro sem ter o porte. O que vai caracterizar o porte ilegal da arma de fogo de uso permitido é justamente a conduta do agente transportar a arma, por exemplo, da casa dele para o local de trabalho dele sem ter o porte. Veja que nós tivemos um caso de um jogador famoso que transportou a arma dentro do carro dele, da casa dele, para um outro local. Ora, nesse caso, ele não tinha porte, embora ele tivesse a posse da arma comprovada com a nota fiscal, ele só podia manter essa arma na sua casa, ele só podia manter a sua arma ou no seu local de trabalho ou na sua casa. A partir do momento em que ele transportou da casa dele para um outro local, sem ter o porte,
sem ter o documento que comprova que ele está autorizado pela autoridade para transportar aquela arma de um lugar ao outro, ele praticou, então, porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Elemento subjetivo aqui é o dolo, vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal, que está no artigo 14. Passa. Elemento normativo do tipo. Esse elemento normativo está contido na expressão sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Por que isso é um elemento normativo? É porque, meus amigos, se ele por acaso estiver autorizado pela autoridade para transportar aquela arma, não haverá conduta ilícita. Então, o elemento normativo é que diz tudo. Se ele tem autorização, um porte, ele tem um porte, que é uma carteirinha, para que ele possa transportar aquela arma da casa dele, para o trabalho dele, para o clube ou para um outro local, não vai haver o crime, porque ele está autorizado pela autoridade para poder transportar aquela arma. Bom, o sujeito ativo, nós já dissemos, ele pode ser qualquer pessoa. Então, e a ação penal é pública incondicionada. Primeiro, pode ser qualquer pessoa, porque a lei não existe nenhuma qualificação especial do sujeito ativo. Segundo, ela é pública incondicionada, que é o Ministério Público, para processar uma pessoa que praticou o porte ilegal ou a posse ilegal, irregular, de arma de fogo de uso permitido, não necessita nem da representação da vítima e nem da requisição do Ministro da Justiça. Bom, agora uma pergunta muito interessante. Professor, qual a diferença entre a posse legal e o porte legal de arma de fogo? Posse legal incorre em posse legal de arma de fogo aquele que possui a arma no interior de sua residência sem estar a mesma registrada. Então, você tem a arma, você tem a posse legal quando você tem a arma dentro da sua residência e a mesma não está registrada. Já o porte legal ocorre quando aquele que, embora possuindo a arma registrada, a retira de sua residência para levá-la consigo sem autorização da autoridade competente. Então veja, vamos repetir. Ele tem uma arma na casa dele, não tem a posse, não tem a propriedade, porque não tem a nota fiscal. Ou não tem o registro da arma, porque foi o que eu disse ainda há pouco. Se o cidadão tem uma arma antiga na sua casa e essa arma não está registrada, ele não tem a nota fiscal dessa arma, o que ele faz? Vai na Polícia Federal e providencia o registro da arma. Se ele não tiver o registro da arma, ele vai cometer o crime de posse legal. Ao passo que, se ele, embora tenha o registro da arma, transporta a arma, tira a arma da residência do local do trabalho dele e leva essa arma para um outro local sem autorização da autoridade, porque ele não tem o porte da arma, ele está praticando porte ilegal de arma de fogo. Bom, muitas pessoas me perguntam em relação à necessidade ou não do exame pericial de uma arma. Bom, a doutrina e a jurisprudência se inclinam na necessidade do exame pericial das armas de fogo, principalmente naquelas situações em que a arma deixar vestígios. Por exemplo, nós temos o exame residográfico e o exame de recenticidade do disparo. Professor, o que precisa do exame residográfico?
que é esse exame residográfico e o exame de recenticidade do disparo. O exame residográfico nada mais é do que aquele exame que se faz nas mãos da pessoa, nas roupas da pessoa, para verificar se a pessoa tem algum resíduo de pólvora. Porque quando a pessoa faz um disparo de arma de fogo, fica na mão da pessoa o resíduo da pólvora, né? Nós tivemos agora o caso daquele coronel que foi assassinado em São Paulo. A principal acusada está sendo investigada. A primeira coisa que ela fez foi lavar as roupas para justamente retirar o resíduo de pólvora, tanto das mãos quanto das roupas. Porque quando a pessoa efetua um disparo de arma de fogo, fica o resíduo da pólvora. E o exame pericial de recenticidade do disparo, como o próprio nome diz, ele vai comprovar ou não que aquela arma foi disparada recentemente. Isso vai caracterizar, por exemplo, o disparo de arma de fogo. Isso pode caracterizar, em vez de um porte legal de arma de uso permitido, pode caracterizar um porte ilegal de arma de uso restrito, dependendo do exame que foi feito. Então a doutrina acredita que o exame pericial da arma de fogo seja indispensável, uma vez que compete à autoridade policial informar acerca das características da arma e da potencialidade lesiva que a arma tem. Uma pergunta muito interessante que tem caído em vários concursos públicos. Professor Frank, me diga uma coisa. Se o cidadão está com uma arma desmuniciada, até desmontada, transportando essa arma, vamos supor, numa valise, e ele então é encontrado com essa arma na valise, pego pela polícia, que vai passando, e a polícia então efetua a sua prisão. E aí ele diz para o policial: mas olha aí, seu policial, acontece que essa arma está desmuniciada, não tem bala, ela está desmontada. O senhor vai querer me enquadrar em posse ou porte legal de arma de fogo se a arma não está apta para efetuar o disparo? O que você acha? Você acha que tem condições de caracterizar o crime? Ou não? Ou nós não teríamos então nenhum crime porque a arma está desmuniciada? Preste muita atenção. Embora a arma esteja desmuniciada, nós não temos dúvida de que ela caracteriza a conduta incriminadora, ou do porte, ou da posse, se for pega dentro da residência do cidadão uma arma desmuniciada. Preste atenção. Por quê? Porque mesmo que ele esteja transportando uma arma sem balas ou até uma arma desmontada, essa arma desmontada